Tá bom. Então, assim, fica ligado, porque você pode receber e abençoar outras pessoas compartilhando nas mídias sociais. Pode ser? Vamos começar então, sem mais delongas? Vamos fazer aquilo que Deus está planejando para nós nessa noite? Eu quero te ensinar 3 passos, sempre vai aparecer no slide aqui. Saiba que você pode abrir a sua Bíblia tranquilamente. Inclusive, eu até te aconselho a ter uma Bíblia, abrir a sua Bíblia, mas eu geralmente trago no slide para ficar mais rápido, porque eu quero que a mensagem seja curta e que você saia daqui pensando, nossa, mas já acabou? Eu queria mais, né? Com aquela sede, com aquela vontade. Então, eu geralmente preparo os slides que passam os textos aqui. Mas se você quiser conferir na sua Bíblia, pode também. Não é pecado abrir a Bíblia aqui na igreja, tá bom? Sabia disso? E muito menos ter uma Bíblia, trazer a Bíblia, você pode acompanhar. Mas talvez você não consiga me acompanhar especificamente, então fique tranquilo que eu já trouxe o texto que vai aparecer atrás de mim sempre. Olha que legal. Muito bom, né? Principalmente para quem está em casa, também aparece lá na TV de quem está nos assistindo. Então vamos lá. Crer, vai aparecer aqui. Os 3 passos. Crer, pensar e orar. Esses 3 passos são passos espirituais que eu separei para que você compreenda, para desfrutar daquilo que está disponível em Cristo. Pare para pensar. Primeiro ponto, Tiago, o crer. Por que o crer está envolvido? Porque tudo na vida de um ser humano começa no âmbito espiritual. Tudo. Você precisa entender. Tiago, eu estou querendo que isso aconteça na minha vida no mundo físico. Antes que aconteça no mundo espiritual, nunca vai acontecer no físico. Você sabia que todas as plantas que você vê, tudo que existe no natural, toda a criação, o sol, luas, estrelas, os planetas e tudo mais, tudo isso existia antes no mundo espiritual e depois veio a existir no mundo natural que nós vemos. Tudo no mundo funciona assim com a criação de Deus. Por que a gente acha que vai ser diferente na nossa vida? Não vai. Muitas vezes não está acontecendo porque você ainda não destravou isso. E eu vou te ensinar que primeiro você destrava por dentro para depois acontecer por fora. Pode ser? Então o crer está totalmente relacionado com o coração e com o espírito humano. E Jesus chega a falar sobre uma fonte que habita dentro. E nós cantamos isso aqui, né? Na verdade, a música que nós cantamos é como se fosse uma baguncinha, né? Ela fala de fonte, fala de rio, mistura rio com fonte. E hoje eu vou trazer um equilíbrio para você, que rio é uma coisa, fonte é outra, embora tudo é água. Você sabe que existe essa diferença, né? Então eu quero que você veja comigo Romanos, por gentileza, vai aparecer aí atrás de mim alguns textos que eu separei. Então nós vamos ler o primeiro, que é Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: porque com o coração é que se crê. Não é com a mente, não. Tipo assim, não é com a minha mente que eu creio. Não. O crer está relacionado com o coração. Agora eu te pergunto, o que é o coração humano? É aquele músculo cardíaco que todo mundo tem aqui? Será que é isso que a Bíblia está falando sobre coração? Não, veja o que está escrito no próprio Romanos, no capítulo 2, no verso 29. Olha lá. Porque judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração. E onde fica o coração? No espírito, com letra minúscula. Está falando do espírito humano, não do Espírito Santo. Então perceba que a localização do coração, quando a Bíblia fala o coração do homem procede às fontes da vida, quando a Bíblia fala eu retirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, profecia por meio de Ezequiel, está falando do espírito humano, que é a parte mais importante de você, do seu ser, é o seu coração, que é o seu espírito. Tiago chega a dizer, eu não coloquei esse texto aqui, a título de curiosidade, se você quiser anotar depois, Tiago 2,26 vai dizer que assim como o espírito humano fora do corpo, o corpo morre, assim também a fé sem obras é morta. Todo mundo conhece a segunda parte, né? A fé sem obras é morta, a fé sem obras é morta. Só que o que ele usa para expressar algo natural sobre obras, visível, é algo espiritual. Ele fala, o espírito humano fora do corpo, o corpo morre. Assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, último verso 26. Então perceba que o que existe mais importante em você é o espírito humano. Se o seu espírito humano sair do seu corpo, o que acontece? Você vai no velório, chega lá, vê a pessoa amada, ela está deitada no caixão. Mas ela mesma não está mais ali. Só está o corpo dela. Então você vai enterrar o corpo dela. Agora o espírito dela está onde? Diga assim, depende. Cenas de um próximo capítulo, não vou tratar sobre isso hoje. Eu só quero que você entenda que quando o espírito humano sai, Tiago, por que depende? Agora eu fiquei confuso, parece que eu vi um pensamento surgindo na sua mente. Vou te deixar tão confuso não, porque depende. Se a pessoa creu em Cristo, quando ela sai do corpo, ela vai estar com quem? Com Cristo, e Cristo está em cima ou está embaixo? Se a pessoa não creu em Cristo, ela vai estar com quem? Diga assim, sem Cristo, para não escandalizar muito, diga assim, sem Cristo. E se Cristo está em cima, então ela vai para baixo.
Tá bom? Não vou entrar em mais detalhes, porque eu sei que depois você vai estudar no Rema, e quem sabe eu seja seu professor de escatologia, eu vou te mostrar tintim por tintim para onde vai, para onde foi, tá bom? Mas até lá só entenda algo. O espírito humano é a parte mais importante de um ser humano. Se o espírito humano sair, o corpo morre. E a Bíblia, quando fala do espírito humano, liga o espírito humano com o coração. Então, com o que se crê? Diga assim, com o espírito. Ou com o coração. Diga assim, ou com o homem interior. Então perceba que ligações homem interior, coração, espírito, está falando da mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Está falando sobre o que é mais importante na vida humana e é com a mente que se crê, não é assim? Com a mente? Com a mente, gente? Não, se crê com o quê? E o coração é o quê? Que é o homem? Ser humano interior. Certo? Jesus chega a chamar de fonte. Olha isso, certa vez ele estava conversando com uma mulher samaritana e ela tirando água do poço. Jesus chegou e falou assim, mulher, você não está conseguindo tirar essa água aí, rapaz, estou querendo uma água, me dá uma água de beber. Ela disse, olha, você é judeu, eu sou samaritana, a gente não se dá muito bem, por que você está conversando comigo? E outra, eu sou mulher, hein? Gente, existia um preconceito na época muito grande, onde se um homem fosse visto conversando com uma mulher, que não fosse a sua, já era pepino. Hoje os casados entendem muito bem isso. Na época o negócio era feio. Agora pensa, os discípulos tinham saído para comprar comida e Jesus estava sozinho conversando com ela, quebrando paradigmas. Já naquela época. Só que aí Jesus pede água, aí piorou. Não pode nem conversar e está pedindo o que eu tenho. Disse, não conversa comigo não, que conversa é essa? Aí Jesus disse assim, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que ia me pedir água. E outra, eu ia te dar uma água que você nunca mais ia ter sede. Ela pensou, uai, que água é essa? Toma uma vez só e nunca mais precisa beber? Que água é essa? Ele diz assim, e essa água se tornará dentro de você uma fonte. Olha isso, olha o que ele diz, lá em João, capítulo 4, eu trouxe para você também, verso 14, diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para vida eterna. Perceba isso. Uma fonte. O que Jesus estava querendo dizer? Estava falando a respeito do novo nascimento, de ter um novo coração, de ter o homem interior recriado, de ter uma nova vida, a vida eterna no espírito, no coração, uma fonte. Ei, todo aquele que creu em Cristo, que o recebeu como Senhor e Salvador, agora não precisa mais ficar clamando que eu estou com sede, estou com sede. Sede o quê, menino? Você tem muita água aí, a fonte está dentro de você. Só que muitas vezes a sede você está buscando beber aonde? Do lado de... Aí é pepino. O problema aconteceu, você quer resolver na força do braço, quer resolver na sua sabedoria humana, quer achar que é mais esperto do que Deus, mais inteligente do que os homens, tem a sabedoria natural. E muitas vezes a sabedoria natural vai dar certo. Graças a Deus, adquira muita sabedoria natural, que é bom. É melhor do que ser burro, né? Quem aqui quer ser burro? Ninguém. Adquira sabedoria natural, mas deixa eu te contar, a sabedoria natural não resolve tudo. Eu poderia dizer que a maioria das coisas. Ela resolve pouca coisa. Agora o restante é a sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual, ela não pode ser comprada. Ela não pode ser adquirida. Ela é recebida gratuitamente. Jesus disse, aquele que crê em mim, eu vou dar, eu vou presentear, eu vou conceder. É gratuito. Tiago, eu estou querendo um trem desse aí. Tem jeito de botar uma fonte aqui para mim? Ou é receber de graça hoje. Jesus está aqui e está dando liberalmente a todo aquele que crê. E crê com o que, geralmente? Com o... Agora é você que tem que deixar o homem entrar. O homem é quem, Tiago? Jesus. A Bíblia diz que ele está à porta, ele bate, ele quer entrar, ele quer cear, quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, quer trazer convicção, quer trazer direção, quer te ensinar no mundo espiritual. Quer trazer convicção, só que isso é possível aonde? No coração. O coração está onde? No espírito. E depois que ele fizer isso, o que vai acontecer dentro de você vai ter uma... Imagina você não ficar mais perdido procurando onde é que eu vou beber água. Rapaz, eu tô numa sede hoje, tá tanta tribulação acontecendo na minha vida, tanta circunstância, eu acho que eu vou procurar alguém, deixa eu ver. Acho que eu vou procurar aquele amigo meu, deixa eu me aconselhar com ele. Nossa, ele é inteligente. Talvez, será que ele vai me dar alguma notícia? Não, acho que o problema não é ele não, o problema é outra coisa. Então deixa eu procurar em outro lugar e fica igual uma barata tonta. Procurando as saídas da vida, não encontra, e aí fica atribulado, entra em depressão, entra em ansiedade, meu Deus, e agora o que eu faço?
Sem conhecimento. Mas deixa eu te contar, se você bebe da água viva no coração, quer crer com o coração, no espírito, o que acontece? Uma fonte é colocada dentro de você, que é chamada de homem interior. E aí eu trouxe um texto de 2 Coríntios capítulo 4 também para você, que é um texto incrível, que diz assim, olha o último, depois a gente lê o penúltimo, que eu quero deixar ele por último. Você entendeu, né? Lê o último agora comigo lá no slide. Ó. 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desanimamos. Por que alguém não fica desanimado? Porque, embora o nosso homem interior faz o quê? Se renova. O interior se renova. De quanto em quanto tempo? Não é de ano em ano, não? Não é de ceia em ceia, não? Não. É diariamente. Aquele que tem uma fonte dentro, diariamente ele é edificado. Tem águas fluindo. Fonte, gente, fonte não para de jorrar. Aqui no Goiás tem muitas. Se você for aí, nasce da pedra o negócio, aquela nascente, aquela fonte, aquele negócio. Não para de sair água. Tá entendendo? Agora veja, Tiago, mas espera aí. Beleza, tem uma fonte. Agora eu estou descobrindo que se eu crer em Cristo a fonte vem para dentro, mas me explica melhor esse negócio aí, Tiago. Porque parece que eu não tenho essa fonte não. Eu quero receber disso. Como que eu faço? Só tem um jeito de receber convicção no coração. Só tem um jeito de receber o crer no coração, a fé no coração. Aí eu quero que você lê o penúltimo comigo, tá? Que é Romanos 10, 17, diz assim... Portanto, o crer, a fé, a convicção vem como? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A mensagem. E que mensagem é essa? A mensagem de Cristo. O que aquela mulher estava fazendo, conversando com Jesus? Ouvindo a mensagem de Cristo. E ele disse, já que eu estou ouvindo a mensagem de Cristo, o que acontece? Então eu estou recebendo o quê? Convicção. Eu estou recebendo o quê? Fé. E aquele que crê em mim, ouve a mensagem, ouve e recebe da água, vai ter uma fonte dentro de si. Simples ou não? Primeiro passo, crer. Tiago, como eu faço para crer? Crer é crer com o coração. Tiago, como eu faço para receber? Ouvir. Ouvir. Meu irmão, o que você tem ouvido? O que eu tenho ouvido? O que é mais atenção? E esse ouvir aqui é um sentido até superior. É aquele ouvir que a sua mãe falava quando você era criança. Tiago, como assim? Quando você era criança, sabe o que sua mãe dizia? Menino, vai ali na padaria fazer isso pra mim. Compra tal coisa pra mim. Aí você chegava lá com uma coisa diferente do que ela pediu. Ela pediu, compra pão, você trouxe balinha, pirulito, chocolate. Disse, não foi o que eu pedi. Aí você volta lá, ela disse o quê? Ela diz assim, menino, você não me ouviu não? Eu falei que era para comprar pão. Você não me ouviu, não? Eu te pergunto, você tinha ouvido ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ela quis dizer que você não obedeceu. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser uma transformação de vida no mundo espiritual, não é de fora para dentro, é no homem interior, é de dentro para fora, é na fonte que você tem que buscar, é no espírito humano, é no coração. Para de tentar preencher o vazio com coisas exteriores, com bens materiais, com saidinhas, não, com restaurante, com comida, com joia, com não sei o que, com amor natural. Amor eros, a Bíblia fala sobre, no mínimo, 3 tipos de amor, que é o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor eros, o amor entre um homem e uma mulher, e também fala sobre o amor filial, um amor de amigo. Muitas pessoas querem preencher por dentro com um amor de amigo. Eu tenho um amigo, graças a Deus, Quando ele te trair, você está lascado. Confia no amor de amigo somente. Estou falando que você não deve confiar nas pessoas, mas tem gente que se apega só nesse. Eu tenho um amor da minha vida, Tiago, Aí, quando essa pessoa te frustrar, o que vai acontecer? Entra em depressão, quer destruir a própria vida, porque se apegou ao amor eros, o amor carnal, o amor físico. Ei, Deus está nos chamando para se apegar ao amor dele, o amor ágape, o amor do coração, o amor do espírito, o amor que está na fonte, aquele que nunca vai te abandonar, nunca vai te desamparar. Aquele que ele mesmo diz, estarei com você para sempre.
Tá entendendo? É isso que Deus tem que trazer como convicção. Quer ativar? Quer mudar? Ouça essa mensagem. Obedeça essa mensagem. Certifique-se de que você não está preenchendo a sua própria vida só com coisas exteriores e naturais. Mas certifique-se de que a palavra de fato tem sido lâmpada e luz para os seus pés, começando no seu espírito. Segundo ponto, pensamento. Gente, o pensamento tem um poder glorioso depois do crer, que nem você imagina, mas vai pensar agora. Veja isso comigo, eu trouxe um texto para você, lá de Efésios, vai aparecer aqui agora, pela glória do Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia, meu iPad não vai travar, creia aí, meu irmão, vem junto comigo. Oh, glória, receba, receba. A Bíblia diz assim, você está lendo aí, né? Diz assim, aquele que é poderoso, quem é poderoso, gente? Quem é aquele que é poderoso? A fonte. Aquele que está por dentro. Ele é poderoso para fazer o quê? Eu coloquei até de negrito. Infinitamente. Consegue dimensionar isso aí? Infinitamente mais. Além de tudo aquilo que pedimos ou segundo o seu poder que opera onde? Na fonte. Perceba isso? Perceba isso? Ele é que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tiago, eu quero receber infinitamente mais. Então, você precisa começar a pensar. Porque aquilo que você está pensando vai acontecer infinitamente mais. Agora eu te pergunto, o que você está pensando? Porque vai acontecer infinitamente mais. Meu Deus, Tiago, e se eu estiver pensando muita besteira? Infinitamente mais. Tiago, e se eu estiver pensando em pobreza? Infinitamente mais. Mas e se eu estiver pensando em prosperidade? Infinitamente mais. E se eu estiver pensando em cura? Infinitamente mais. E se eu estiver pensando em alegria? Infinitamente mais. E se eu estiver pensando em paz? Infinitamente mais. Só que é segundo o poder que está de fora ou de dentro? Em nós, na fonte. Entende? Agora deixa eu te contar o que é mais poderoso diante disso. Então, diariamente, eu ouço a palavra e eu tiro tempo do meu dia só para pensar sobre a glória de Deus, o que Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer, sobre o meu propósito, onde eu vou chegar. O que tem para acontecer nos meus próximos anos, 5, 10, 15 anos, eu fico só pensando. Gente, é coisa grande demais. Eu fico... pensando em Deus, só dizendo no meu espírito, eu farei infinitamente mais. Infinitamente mais. Ei, tem que dominar as emoções, tire um tempo. Gente, a gente pensa em tanta coisa, fica naquela correria o dia todo em tanta coisa. Tem que ter um tempo no seu dia que você vai parar para, no mínimo, pensar. Tiago, eu não sei orar direito não, mas pensa então, meu filho. Pensar não é possível, você tem cérebro, por gentileza? Pensar, qualquer um consegue, mas pensa certo. Pensa sobre o que é bom, sobre o que é perfeito, sobre o que é agradável, se há alguma virtude, se é boa fama. Isso ocupe o vosso pensamento. Segundo o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4. Está entendendo? Ocupe o seu pensamento com o que é bom, com o que é perfeito, com o que é agradável. O meu pastor Marcelo Carvalho, nosso supervisor aqui, né? O pastor Gil está aqui, é o mesmo. Outra vez eu disse para ele, pastorzão, eu vou orar, rapaz, dá uns 10 minutos, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. E depois, já? Eu falei, depois eu fico orando em línguas. Ele falou, deixa eu te dar uma dica, fica pensando só, rapaz. Eu fico aqui, outro dia eu fico 1 hora, 40 minutos só pensando. Pensando em quê, menino? Eu perguntei para ele, professor, pastor, rapaz, pensando na glória de Deus, naquilo que Ele fez, está fazendo, vai fazer, no meu futuro, no meu chamado, naquilo que Deus tem na minha família abençoada, mesmo que naturalmente não é isso que eu esteja vendo e esteja acontecendo. Mas eu fico pensando naquilo que eu estou querendo que aconteça, porque a Bíblia diz que Deus vai fazer infinitamente mais. Olha que simples, simples. Fica lá só pensando na glória e no poder. Amém? Agora veja também o outro texto que eu separei no próximo, que é o orar. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim, que é o terceiro e último passo. Com toda a oração e súplica, orando de vez em quando no Espírito. É assim que está escrito aí? Orando de vez em quando.
Assim, quando eu tiver vontade, né? Porque quando eu não tiver vontade, eu vou orar, não. Rapaz. Eu só oro quando eu tenho vontade. Eu vou lá nessa igreja só quando me dá vontade. Quando não me dá, eu vou não. Se vier um pensamento falando, não vai hoje, eu obedeço. Porque eu só faço... É certo, meu Deus. Perceba, orando o tempo todo. Onde? Veja que a oração não começa baseado no natural também, começa baseado na fonte. Só que esse Espírito, eu sei que é Espírito com letra maiúscula e possivelmente o Espírito Santo. E essa oração é a oração no Espírito Santo, em outras línguas, a que edifica a fé. Tiago, mas que tipo de oração é essa? Essa é um tipo de oração que não necessita de conhecimento humano, mas que é concedida as palavras pelo próprio Espírito Santo e você fala sem ter conhecimento humano. Tiago, eu quero saber mais desse tipo de oração, porque já que não necessita de conhecimento e eu não tenho tanto, né? Mas essa oração vai me ajudar. Pois é, eu não vou ensinar sobre ela hoje, mas vou ensinar no discipulado. Que pena, né? Mas você vai poder participar do discipulado, caso você queira. Já estou gerando sede em você aí. É porque é um assunto muito extenso, inclusive eu tenho até um livro escrito sobre isso, que ainda não foi publicado, mas ele está escrito e é incrível mesmo. Inclusive eu estava dando aula em Goiânia agora e quando eu ensinei sobre esse assunto eu gastei 2 aulas, ou seja, cada aula tem 50 minutos, eu gastei 2 horas para ensinar sobre o assunto, mas depois que eu ensinei sobre o assunto vieram 15 pessoas para receber o batismo com o Espírito Santo e esse nível. Tinha até um pastor da Igreja Batista tradicional, que era resistente, mas quando eu botei todas as linhas específicas, ele falou, Tiago, não tem para onde correr agora. É o que a Bíblia diz, então eu quero, entende? Mas eu não vou explicar isso hoje, vai ser no nosso discipulado e eu já vou adiantar que o nosso discipulado vai ser no domingo. Mas isso aqui eu vou contar os recados depois. Mas aí eu trouxe outro, que é Jesus falando sobre isso, sobre essa oração no Espírito. O tanto que isso é importante. E veja, quando Jesus estava numa festa, e nessa festa ele fala sobre isso. João capítulo 7, verso 37 diz assim: no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, crer começa aonde, gente? Crer com o quê? Então quem está alinhado com o coração, pensando correto, agora a oração flui. Quer ver? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Você consegue entender a diferença entre fonte e rio? Fonte é uma nascente. O rio, ele vai passar pelo seu interior, mas ele não está vindo de lá. Como assim, Tiago? O rio, ele é corrente, você solta algo lá em cima e ele vem arrastando, limpando, purificando, levando toda a impureza. O rio que ele está dizendo é um rio que corre do trono. Nós até cantamos isso aqui, né? Então perceba que o rio corre do trono e vem sobre você, que é o batismo com o Espírito Santo. O falar em outras línguas vem sobre você e não dentro de você. O Espírito Santo dentro de você, novo nascimento. O Espírito Santo sobre você, batismo com o Espírito Santo, com a oração em outras línguas ou a oração com o Espírito Santo. Então ele vem sobre você, ele passa por você e ele acaba alcançando outras pessoas. Aleluia. A fonte é para você, a fonte você bebe, é você. E o rio? O rio é quando vem sobre você e também acaba alcançando outras pessoas. E aí você deixa de ser egoísta e querer tudo para você, você começa a servir, cooperar e avançar no reino de Deus. Aí vem a maior sensação de prazer que existe na terra. Que não é quando você recebe, é quando você doa. Porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E eu sei que o pessoal usa para falar sobre dinheiro, mas não necessariamente é isso, é qualquer outra coisa. Principalmente o bem mais precioso que existe na face da terra. Pergunta assim, qual é? Conhecimento. Dinheiro não pode comprar isso. Então, quando você recebe o conhecimento que você está recebendo aqui, e você não simplesmente bebe, mas você bebe, e você também permite que aquele conhecimento sobre você alcance outras pessoas. E como isso vai acontecer? Por meio da oração. Quando você estiver orando, Deus vai falar, sabe fulano? Tá precisando, rapaz, de uma palavra. Você podia pegar aquela palavra que você recebeu no domingo e fazer uma visita para ele? Sabe aquela moça? Sei. Na oração Deus vai começar a te falar, no seu espírito. Você podia fazer uma visita? Você podia encontrar? Olha, saiba que hoje quando você sair de casa, uma pessoa vai te encontrar assim, assim. Eu queria que você pudesse transmitir a ela aquilo que você está recebendo. Dá a ela de beber, que ela está com sede. Aí ele diz, os rios de água viva. Isto, olha o comentário de João, o que escreveu a carta. Isso... ele disse, no caso de Jesus, com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até o momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Agora veja esse slide que eu preparei para você. Pode passar.
Olha como funciona o processo. Funciona primeiro na fonte, dentro. Então você recebe a fonte, você crê. E depois disso, depois você ocupa o seu pensamento e fica pensando nisso. Entre a fonte e o rio tem um processo, e esse processo chama-se pensamento. Você ocupando a sua mente, o seu pensamento, renovando a mente com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito, com aquilo que é agradável. E depois esses pensamentos você leva para a oração. E na oração os rios começam a fluir, orando no Espírito o tempo todo, orando no Espírito, separando tempos para isso. E aí na fonte perceba que você recebe, mas nos rios uma galera recebe. Você poderia ficar de pé? Vamos agradecer ao Pai? Aleluia. Oh, glória.